A Unimar, o que ela faz, né? Ela aproveita o nosso curso para mostrar como que vamos, tudo que nós vamos ter que colocar em prática, né? Então, esses trabalhos, todos esses trabalhos práticos, é uma forma da gente colocar tudo que a gente aprendeu em prática, tá? Então, é aquilo que eu falo, às vezes a gente acha que é um saco, ai meu Deus, mais um trabalho, mas é ótimo, porque a maioria das faculdades, o que eles fazem, né? Você faz o curso inteiro, gasta lá 4 anos de curso, para depois, quando você entrar no mercado de trabalho, você fala, putz, não era isso que eu queria. Não é? Quantas pessoas a gente já viu que fez faculdade e depois muda porque fala assim, ah, depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu percebi que não era isso que eu queria. Então, assim, a Unimar tem uma vantagem que ela faz esses trabalhos para a gente já colocar em prática e para a gente avaliar se, pô, é isso que realmente eu quero, entendeu? Então aproveita cada trabalho, aproveita cada prática para se descobrir, para se analisar também, sabe? Se vocês estão fazendo aquilo que vocês realmente querem, tá bom? O projeto extensionista, a gente fala assim, nossa, meu Deus do céu, que projeto difícil, que medo, mas ele não é medonho, ele não é o bicho-papão. O projeto extensionista, ele é fácil de fazer. E é uma coisa que eu tenho certeza que vocês vão fazer para o resto da vida de vocês como professoras. Mas ele é um trabalho trabalhoso, é um trabalho minucioso, um trabalho detalhado, que vocês têm que sempre observar muito bem, analisar cada passo a passo que vocês estão colocando nele, tá? A gente está vendo, né? A gente consegue analisar que as crianças hoje em dia não são as mesmas crianças que dos anos 90. Eu sou dos anos 90 e eu não nasci. A gente vê que as crianças estão se modificando, né? E nós, futuros professores, também precisamos nos modificar. A educação, ela também precisa modificar. A história da educação, que é uma matéria que a gente está aprendendo, ela mostra exatamente isso, que a educação muda quando a sociedade muda. E a gente está vendo que estamos num processo de mudança que hoje em dia as crianças o quê? Com 1 ano de idade já mexendo no celular, sabendo passar o feed assim, ó. Não sabe ler, não sabe escrever. Às vezes ele sabe mais que nós, né? Mas o feed ela sabe. Então, assim, a gente tá percebendo que as crianças hoje em dia, elas sabem muito mais que nós. Então, a gente tá observando que a sociedade está mudando, as crianças estão mudando e nós, professoras, futuras professoras, também vamos precisar mudar. A nossa educação também vai precisar mudar e acompanhar essa molecada, né? Então, assim, é importante, sim, a gente saber mexer em tecnologia, porque tecnologia está sempre à disposição deles. É importante, sim, a gente saber os joguinhos que está por dentro, os desenhos que está por dentro, para a gente sempre estar antenada. Então, assim, o que eu analiso, o que eu percebo é que a mudança cada vez mais está sendo modificada, ela está mudando. E esse projeto extensionista, ele está falando de metodologias ativas. E o que são essas metodologias ativas? São atividades para que o aluno coloque em prática aquilo que ele está aprendendo. O que isso significa? Que antigamente, pelo menos na minha época, quando o professor ensinava daquela forma, né? O professor ali na frente, em pé, os alunos todos sentados, quietinho, só escutando o professor falar. E hoje em dia, não adianta mais você pedir para um monte de criança, ó, fiquem caladinhos, fiquem quietinhos, que agora a professora vai ensinar. Porque é isso que eu tô falando, a sociedade está mudando, as crianças estão mudando. Não é porque, agora essas crianças não obedecem mais. Não é isso. Mudou, gente, está mudando. Então, a gente precisa
ver com outras atividades, outros métodos para puxar essas crianças para vamos juntos aprender algo. Então, essas metodologias ativas, elas são fundamentais, que para mim particularmente, falando que eu acho, que o futuro vai ser utilizando sempre metodologias ativas. Vai sempre deixar com que o aluno seja o protagonista e o professor vai ser sempre um auxiliador, tá? Alguém tem dúvidas do que é metodologia ativa? Eu tenho. Ou todo mundo já entendeu o que é? Eu tenho num resumo geral, assim, porque perguntar. Lendo e procurando na internet, eu não entendi muito bem, porque a metodologia ativa, junto com o extensionista e o integrador, eles parecem que é um só. E aí eu não consigo diferenciar um do outro, não, nunca consigo. Eu não lembro, mas a metodologia ativa é exatamente isso, é fazer com que o aluno brinque mais, não ficar somente ensinando a criança através de livro didático. Procurar outros meios para fazer com que a criança aprenda uma determinada matéria, um determinado assunto. Então, sempre o exemplo que eu dou imagina, eu aprendi fotossíntese vendo o manual, né? Com a fotinho. Então, a planta precisa fazer fotossíntese, que aí vem o sol na planta e precisa regar. Então, eu aprendi através de imagem do livro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que a gente pode fazer? Pode pegar as crianças e levar elas para o pátio, que a maioria das escolas tem plantinha, né, no pátio. E, vamos pôr a plantinha no sol? Pôr a plantinha no sol, regando. Isso daqui é o processo da fotossíntese. Então, ela pondo a aguinha na planta, ela esperando o sol, ela já vai estar fazendo, ela vai estar ativa. Então, quando você coloca a criança nesse processo de ativo, sabe, fazendo, ela indo lá e faz, ela vai despertar muito mais e ela aprende também muito mais. Porque, fala sério, né? Põe uma criança para ficar lá 5 horas olhando o livro. Quantas vezes já dormi na sala de aula? Diversas vezes. Boiava, viajava na maionese, né? Então, a metodologia ativa são atividades para fazer com que o aluno coloque tudo que ele aprendeu em prática. Tá? Entendi. Tem alguma dúvida? Alguém mais? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. E aí, eu vou mostrar o meu projeto para vocês terem uma base de como ficou. E eu vou mostrando passo a passo, tá bom? Vocês já estão vendo? Já, né? Sim. Vou colocar aqui. Só deixa eu ver se alguém mais mandou alguma mensagem. Não. Então, vamos falar sobre o projeto extensionista. E o projeto extensionista, pronto, aqui. Ele tem algumas etapas, tá? Pra gente fazer. A professora Gislaine, ela tá fazendo vários vídeos, né? Cada etapa, ela faz um vídeo explicando o que você tem que fazer agora. Eu, nesta aula, já vou falar tudo que vocês têm que fazer, mas não se esqueça que tem que ir seguindo todas essas etapas, tá? Então, primeira etapa, vamos falar sobre o conceito de metodologias ativas. Depois a gente vai falar sobre a apresentação da estratégia, que você vai ter que escolher. Tem a tabela 5W2H. No final, etapa desse projeto, a gente precisa falar, que é a introdução, a gente precisa falar o que é metodologias ativas. Eu já dei uma bela explicada para vocês, né, do que é a metodologia ativa. Então, aqui você precisa explicar no seu trabalho, colocar o que é metodologia ativa. Essa é a primeira parte do trabalho, tá? Então, aqui eu vou explicar realmente o que é. Então, eu trouxe aqui o meu trabalho, tirei print e trouxe para vocês.
E aí eu falo que este projeto visa introduzir a aplicação de metodologias ativas ao processo de ensino e aprendizagem nas escolas. E aí eu trouxe um autor, tá? E aí eu coloquei a fala do autor. Então, Dolly Collins afirma que o professor fala menos e orienta mais, o aluno participa de forma ativa, a aprendizagem fica mais significativa. Que é aquilo que eu falei para vocês, né? Hoje em dia o professor está falando menos e faz com que a criança seja mais ativa, do tipo, vai lá, sabe? O professor dá aquele empurrão de vai, faz você. É isso que a gente procura mais nas escolas. E ainda eu coloquei também um trecho do dicionário que fala sobre metodologia. Então, aqui eu expliquei, né, que metodologia é o caminho que via para a realização de algo, ou seja, é o processo para atingir um determinado fim, um determinado objetivo. E eu também trouxe algumas características. Vocês Tá falhando. O importante aqui é explicar o que é metodologia ativa. Estão ouvindo? Então, certo. Aqui na introdução a gente só vamos explicar a metodologia ativa, não vamos citar nada do nosso projeto ainda, né? Ainda não. Aqui é para falar o que é metodologia ativa. Tá bom? Certo. E aí, sempre é bom colocar um autor para falar sobre metodologia. Porque a professora Gislaine, ela pede para sempre citar um autor e também mostra, né, o seu trabalho fica mais elaborado. Vendo? Sim. Sim. Tá melhor agora? Agora sim. Tá. Então, lembrando que as 3 estratégias mais fáceis que eu trouxe, que eu acho, tá? São essas. A Web Gincana eu acho muito legal, mas você precisa ter recursos, um computador, a escola, sabe? Precisa ter o computador para todas as crianças, ou aquela lousa interativa. Então, pense bem se aonde vocês vão aplicar tem isso. Os jogos é um dos que eu mais gosto, porque quando você é professora e está indo para uma nova escola, né? Você mesmo já fica com receio, né? Acha que tipo, ai meu Deus. E as próprias crianças vão te achar, olha, uma pessoa diferente. Quando você leva um jogo, as próprias crianças se distraem e elas gostam. Então, eu acho legal o jogo também. E a storytelling. Storytelling, gente, é uma contação de história. É contar história e nessas histórias ter algo para a criança aprender. Vou passar aqui. Então, como que a gente vai fazer o projeto, tá? A primeira etapa é explicar o que é a metodologia ativa. E agora o bicho vai pegar. Agora vocês têm que pensar direitinho o que vocês vão fazer. Então, a gente tem que falar o motivo. O porquê que eu escolhi essa metodologia, né? Essa estratégia. Depois você também tem que contar por que essa estratégia ajuda no desenvolvimento da criança e elabora aí. E eu já vou mostrar como que eu fiz o meu. E eu sempre falo que é muito bom colocar citações de autores, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem como que eu fiz. Então, a parte 2, eu vou apresentar essa estratégia e aqui eu vou colocar qual estratégia eu vou usar. Lembra na primeira parte? Eu vou falar, ó, metodologia ativa é isso. Aqui eu vou falar, eu vou escolher tal metodologia. Então, aqui eu já coloquei, né? Um dos maiores desafios do dia a dia do professor é transformar o aprendizado em uma tarefa lúdica. Os jogos e as brincadeiras é uma metodologia ativa que são ótimas estratégias. Então, eu vou falar sobre os jogos e as brincadeiras, tá? E aí, aqui eu acrescento falando que o brincar pode ser utilizado de forma de entretenimento, socialização, mas também... Então, eu vou falando a importância do jogo, o que é legal. Aí, eu escrevi até aqui um trecho
bem grandinho, falando que com o jogo a criança desenvolve o equilíbrio, sua emoção, melhora suas organizações, constrói conhecimento, reduz a gravidade das consequências dos erros e lá, 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 lá. E aí, no fim, eu coloco um autor. Deu para entender? Essa segunda etapa, segunda parte, que eu vou apresentar a minha metodologia que eu quero falar e por que eu tô querendo falar dela, tá bom? O que que ela traz de bom e por que que ela é fundamental. Alguma dúvida? Não. E aí, No agora... caso, a gente vai apresentar a estratégia falando dos jogos, mas ainda não é falando o jogo que a gente escolheu. Não, ainda não. Aqui você vai falar só a estratégia. Ó, eu escolhi o jogo e a brincadeira. É isso que eu vou fazer, porque isso é bom por conta disso, 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 tá? Aí agora a gente vai pensar em uma problemática. O que que é a problemática? A gente tem que fazer um trabalho que a gente vê que, ó, na sociedade tem esses problemas. E a gente, nesse trabalho, nessa atividade que eu vou fazer, eu quero que melhore esses problemas. Por exemplo, estava até conversando, acho que é com a Mona Lisa, nem lembro. Eu dei a ideia para ela de fazer a historinha da Chapeuzinho Vermelho. É uma storytelling. A Chapeuzinho Vermelho, se você for analisar a história do Chapeuzinho Vermelho, ali tem vários ensinamentos, né? A mãe do Chapeuzinho Vermelho, ela fala para a filha, olha, vai daqui para casa da vovó direto, não converse com estranhos. Vá pelo caminho que eu já te ensinei. E o que que a Chapeuzinho Vermelho faz? A Chapeuzinho Vermelho, ela vai para o caminho que a mãe não tinha falado para ela não ir, mas ela queria ir mais rápido, ela foi no meio da floresta. Ela desobedeceu a mãe dela porque ela falou com estranhos, ela falou com o lobo mau. Ela deu todos os detalhes da casa da vovó, onde a vovó morava, né? Todas as informações importantes para o lobo mau. Então, tá vendo que é uma história que a gente pode ensinar várias coisas para a criança. Então, aqui é o momento da gente pensar o que a gente quer ensinar. Então, assim, você pode ensinar diversas coisas. Eu dei só o exemplo da Chapeuzinho Vermelha, tá? Mas a gente pode ensinar continha, formas geométricas, números, letras, ou até mesmo a história de Chapeuzinho Vermelho contando, né? Ó, vou ensinar as crianças a não falar com estranhos. Essa história é um ótimo meio. E aí a gente também tem que falar por que ensinar este conteúdo é importante. E, para ficar mais fácil, crie perguntas norteadoras. O que são essas perguntas norteadoras? Por exemplo, vou puxar o gancho da Chapeuzinho Vermelho. Qual seria uma forma ideal de ensinar as crianças a não falar com estranhos? Entendeu? São perguntinhas que você vai fazendo e você sabe que com a sua atividade você vai ensinar, tá? Que você vai ajudar através dessa atividade. Vou mostrar para vocês como que eu fiz. Então, aqui eu comecei a minha problemática, então. Eu falei, né, que eu ia utilizar os jogos e aí eu coloquei uma problemática. Uma grande problemática que a gente vê nos dias atuais, que é o quê? A matemática é uma... Deixa eu ler aqui melhor, né, para vocês. Peraí. O mundo evoluiu e a escola estacionou. Na forma de ensinar e na maneira de avaliar, nos olhares e nas que foram frequentes na educação tradicional, que podem observar até os dias atuais, causando trauma, medo e ansiedade nos alunos, principalmente quando se trata de aulas de matemática. E ainda eu trouxe uma pesquisa que eu fiz
que, segundo os dados do Sistema de Avaliação do Ensino de 2021, 95% dos alunos saíram do ensino médio sem conhecimento básico em matemática. Assim também, esse fracasso escolar no ensino de matemática ocorre logo nos primeiros anos do ensino fundamental 1. Então, aqui eu já coloco a minha problemática. Eu trouxe um problema que ocorre na sociedade, tá? Lembra a história de Chapeuzinho Vermelho? Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. O meu e a Chapeuzinho Vermelho. O grande problema é que as crianças confiam muito nos outros, principalmente na internet, e acaba dando informações demais. Sim. Então, vocês podem colocar, fazer uma problemática assim. Tá? Tô dando exemplos para vocês pensarem aí. E aí, eu criei, então, 3 perguntas norteadoras. No assunto da matemática, eu falei, como melhorar as aulas de matemática para os alunos do Fundamental 1? Como fazer com que os alunos fiquem empolgados e entusiasmados para a aula de matemática? E como diminuir o índice de crianças que possuem medos e traumas da matéria? Deu para entender essa questão da problemática? Alguém tem dúvida? Ninguém? Pense sempre no problema que está ocorrendo na sociedade e com a sua atividade vai ajudar, vai auxiliar e vai ensinar, tá bom? Uhum. E aí você cria algumas perguntinhas. E aí a gente tem mais alguns passos para fazer. Aí eu coloquei, né, a introdução, que é o plano de ação. Agora vem a parte do que vocês vão colocar em prática. Então, você primeiro tem que fazer uma introdução. Você precisa explicar por que que você vai utilizar por que que você escolheu essa estratégia para ensinar este determinado conteúdo. Fazer a tabela 5W2H, que aí eu já explico melhor como que é essa tabela. Aí, o que você irá fazer e como irá utilizar. Então, qual brincadeira, né? No caso, qual estratégia que você escolheu, o que que você vai fazer. E se você utilizar algum material, você também tem que colocar todo o passo a passo do que você fez, quais materiais você gastou. Então, acompanha aqui comigo. Então, plano de ação. Começa com uma introdução. Então, por aqui vocês. De antemão, é fundamental ter uma boa relação professor e aluno, aluno e aluno, para em seguida superar os medos e os mitos construídos e herdados sobre a matemática. E aí eu também trouxe um autor, né, Piaget. Piaget acredita que o jogo é essencial na vida da criança, pois prevalece a assimilação na brincadeira, tarará, tarará. Enfim, fiz ali uma introdução, tá bom? E aí a gente já segue para a tabela 5W2H. Essa tabela 5W2H, ela é... Nossa, eu fiquei com muito medo de fazer ela, mas ela é muito simples. São perguntas que você vai detalhando tudo o que você vai fazer. Então, tem o que, por quê, quem, onde, quando, como e quanto. Então, primeiro, o que? É passo a passo de tudo que você tem que fazer. Então, o quê? Então, eu preciso ligar na escola para agendar uma reunião com a diretora. Por quê? Porque eu preciso falar do projeto. E quem que vai fazer isso? Eu. Aonde? Eu vou estar na minha casa. Quando? Ah, dia tal. Essas datas, gente, vocês vão mudar. Mas é só para pôr, tipo, eu acho. Eu coloquei até junho. Tá até errado, porque eu estava fazendo o trabalho junto com vocês, no mesmo período que vocês. Não ia falar nunca em junho. Como? Ligação. Quanto? Vou gastar uns 10 minutos para falar com a diretora. E depois de ter ligado para a diretora, eu vou lá fazer uma reunião com ela para mostrar, né? Por quê? Porque eu vou fazer uma apresentação do projeto, para mostrar o meu projeto para ela. E quem que vai fazer isso? Eu. Aonde? No Colégio Augusto Silva.
Nem fiz nesse Colégio Augusto Silva. Depois que eu tive que mudar. Mas aqui eu coloquei aonde eu achei que eu faria. Quando? Em junho. Nem foi em junho. Mas é só uma... Como? Entendo. Ah, eu fui lá pessoalmente. E quanto? Ah, durou uns 20 minutos. Depois disso, o que que eu preciso fazer? Eu preciso montar o jogo, né? Eu tenho que confeccionar o jogo que eu vou realizar com essas crianças. Por quê? Porque eu vou apresentar. Quem? Eu. E onde você vai fazer esse jogo? Na minha casa. Quando? Tal data, em junho. E como? Ah, eu vou utilizar o EVA, cola, papel craft, tal, lá. E aí eu coloco. Quanto? Quanto que você vai gastar nesse jogo? Uns R$ 50. E aí embaixo, e aí depois, né, de confeccionar, eu vou apresentar para os alunos. Por quê? Ah, eu vou apresentar para melhorar o raciocínio, a memorização. E quem? Eu vou apresentar e a professora, né, vai ser o orientador e os alunos vão ser os jogadores. E onde? Essa tarefa será realizada dentro da sala de aula. Quando? Ah, já em agosto. Como? Pessoalmente, eu vou lá pessoalmente. E quanto tempo vai durar? 40 minutos. Tá bom? Ela é super detalhada, tudo que você for fazer. Mas fica claro assim, né? Lembra, tudo que você for fazer, preciso ligar, preciso ir lá, preciso falar, preciso montar, preciso... E vai pondo na sua tabela 5W2H. E aí, depois, eu venho e falo sobre o jogo que eu vou realizar. Então, aqui eu coloquei... Oi? Essa tabela, do caso, então, ela é um espelho do trabalho. Essa tabela tem que estar no seu trabalho. Certo. Tá? Depois, ela é o passo 4 no plano de ação. Então, o plano de ação, você vai colocar o que... fazer uma introdução, né? Falando que você vai ajudar na matemática e tal. E aqui você põe a sua tabela 5W2H. Tá Certo. bom? E aí, aqui eu montei... Aqui eu vou falar sobre o jogo que eu escolhi. E aí eu falo, nesse sentido, trago o jogo, roleta numérica, pode ser utilizado na adição, subtração, multiplicação e divisão. Mentira, não pode ser usado na divisão. Eu errei. Permitindo os alunos a desenvolver o raciocínio lógico, a memorização. Vocês estão vendo que, olha, realizando esse jogo, a criança vai melhorar tudo isso daqui. Eu já estou respondendo as minhas perguntas que eu fiz aqui, da problemática, tá? Sim. Então, lembra, a atividade que você for fazer, vai ter que... A problemática que você está fazendo tem que ser resolvida, né? Que a gente espera que seja resolvida, que auxilie, que ajude. Uhum. E aí eu coloco, essa atividade pode ser realizada com crianças de 5 a 11 anos, e aí eu vou colocando todo o passo a passo. Conversei na escola sobre o projeto, iremos realizar com a turma do primeiro ano, usaremos a forma de adição, no segundo ano a subtração, no terceiro a subtração, enfim, e vou detalhando todo como que eu vou utilizar esse jogo na escola. Vou passar aqui. E aí eu coloco, né, os materiais que eu utilizei, como eu fiz o jogo. Então eu conto que eu preciso, preciso cortar em círculo, no diâmetro tanto, usei EVA, fiz assim, 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 tudo passo a passo. E aí no final eu coloquei uma imagem representativa de como que é o jogo que eu trago. E também eu já escrevi como jogar, tá bom? As regras do jogo. Vocês estão vendo que é fácil montar, só que você tem que colocar todo o passo a passo. Se for fazer um jogo, você tem que colocar o porquê esse jogo, como que se joga esse jogo. Se você for montar o jogo, então colocar todo o material que você utilizou, como que você confeccionou, quais são as regras do jogo. Até no storytelling, que é uma contação de história,
né? Você vai usar o quê? Fantoche? Você vai fazer como? Ah, fantoche, quem que fez o fantoche? Foi você? Não, eu comprei. Aonde que você comprou? Tal lugar. Quanto que foi? Tanto. Aí que você coloca tudo na tabela. Tá bom? Posso perguntar? Claro. No caso ali da 5W lá, esqueci lá o meu nome. Daquela... 5W2H. Isso. Eu pensei em fazer ou na igreja, né, que eu vou, ou, como você disse, pode pegar o pessoal, pegar os sobrinhos da vida. Eu preciso colocar ali, no caso, você colocou o colégio, eu vou colocar na casa da pessoa que eu vou, é isso? Sim, Entendi. sim. Tá bom? Ela autoriza fazer em igreja, em juntar. Porque a faculdade entende que as escolas não são amigáveis, sabe? De tipo, ai, vem, gente, faz aqui. Não é. Só se atentem a deixar mais ou menos as crianças na mesma idade, né? Pegar a mesma turminha, dependendo da atividade que você for fazer. Imagina, eu vou ensinar a alfabetização para crianças de 10 anos. Ele vai olhar para você e vai falar, tia, você tá zoando com a minha cara, né? Vou aprender a ler, escrever. Não quero. Então, só se atentar na idade, tipo, vou fazer com meus sobrinhos. Então, pega os sobrinhos que têm a mesma idade parecida para fazer a atividade. E aí, no fim, vem as considerações finais, que é a parte mais tranquilinha do trabalho, que aqui você vai colocar tudo o que você espera que seu trabalho seja, né? Os pontos positivos. Então, espera-se que fazendo essa atividade, possibilite que o professor acompanhe a evolução pedagógica do aluno, permitindo identificar, diagnosticar alguns erros e aprendizagens, atitudes e as dificuldades do aluno, favorecendo a participação ativa do aluno. O senso crítico, a competição sadia, a observação, criatividade, trabalho em equipe, estratégia e resolução de problemas. Mas, e depois disso, tem, como que chama, gente? Para colocar os links? Me ajuda? Referências. Boas, referências. As referências, como que faz para pôr? Eu usei muitas referências aonde? Aqui no começo, o que é metodologia ativa. Então, eu precisei, o site onde, o que que é? Onde você pesquisou no Google, o que é metodologia ativa? O site onde você buscou as respostas, você coloca na referência. Então, você dá um Ctrl no link e joga nas referências, tá bom? Certo. E aí, aqui na parte dos autores, também, eu preciso colocar da onde eu tirei essas referências, né? Da onde eu tirei esses trechos deles. Então, minhas referências ficaram gigantes. Que, eu sempre coloquei autor, fiz um monte de busca. Tá bom? E aí, gostaram? Gostei. Vixe, clareou bastante. Deu uma luz. Deu uma luz? Que bom. Deixa eu voltar aqui. Ficaram com dúvida? Eu Não, tenho só pouco. mais uma Pode perguntinha. A gente tem que abrir lá no Word, é que eu não entendo muito esse negócio de internet. Ou tem que fazer baseado lá no modelo que ela mandou. Eu posso montar, assim. Ela mandou um modelo. Eu acho mais fácil já fazer Seguir pelo lá. modelo, seguir lá. Sabe por quê? Porque ela já colocou até as normas que tem que Ela ter. colocou o modelo certo, né? Já tá tudo muito certo, entendeu? Então, assim, É um que tá escrito um monte de letra estranha, aí eu apago e vou escrevendo, é isso? Isso. Entendeu. Tá bom? Que já tá tudo certo. Então, segue naquele modelo que fica muito mais fácil. Tá bom. Tá bom? Que começar do zero, ai meu Deus. Aí você vai falar. Aí que você vai ficar louquinha. Entendeu. Deixa eu parar aqui a gravação.